E eu fiquei surpreso, o Adriano aqui do meu lado, né? Eu tô aqui na ponta esquerda, o Adriano um pouco mais pro meio. Tá na meiuca. Tá na meiuca já. Mas o Adriano, eu sempre ouvi Adriano, lateral. Eu não sabia que isso era Correia. Correia Lima, né? Correia, claro. Claro, Correia, Mas eu claro. não tenho participação na Claro, não. Mas é que tá, Adriano Correia, será que já é um indício que vai virar treinador? Porque treinador tem que ter dois Tem nomes, que ser né? dois nomes. Cara, Não, mas ainda tem muita lenha pra tem. queimar, Adriano. Mas já tem que pensar, né? Já tô pensando, né? Tem Meus vontade filhos... de ser técnico? Cara, eu tem dia que me dá muita vontade. Já pensei muitas vezes, né? Mas dá vontade porque você vê a qualidade que não está boa dos nossos treinadores, que o futebol brasileiro está enchendo de Importando treinadores. o técnico, né? É, Toda um hora monte de importando o técnico aí, principalmente os portugueses. É em cima disso que te dá uma vontade? Não, me dá vontade porque, cara, igual até minha esposa fala, cara, eu nunca vi um cara tão apaixonado pelo futebol igual você. Tipo assim, eu acho que quando eu chego num clube, né, desde a minha época do Curitiba, eu fui assim, eu sempre quis aprender. E depois eu acho que agora, tipo assim, eu quero ensinar também, tipo assim, entendeu? E vejo que deixamos de fabricar jogadores, né? A gente temos que ser sincero, né? Temos que ser realista. E ainda que eu acho que o Brasil siga sendo o berço do futebol, celeiro de jogador. os celeiros de vários jogadores, mas eu acho que é nesse caminho que eu falo da minha vontade de ser treinador, entendeu? Eu tenho um amigo que é empresário de futebol, um abraço pro Mário Henrique, que trabalha lá no Atlético. No Atlético, conheço. Ele O tem Mário o Mário no começo foi um dos meus empresários. Então, e ele me disse uma vez que ele mexe muito com o futebol alemão. Alemão. E ele falou assim para mim, João, os alemães, eles acham que o jogador brasileiro dá na árvore. Que é só chegar lá e eu vou pegar um lá, ver qual que tá madurinho, eu vou pegar. E não é assim, você precisa difícil. formar, você precisa trabalhar. Você tem que formar, é base, né? Então a gente deixou um pouco. Você acha que os grandes clubes têm deixado de investir o que investiam nas categorias Cara, de eu base? acho que não é nem economicamente. Porque economicamente eu acho que segue tendo, né, esse dinheiro para a base, né? Até porque eu acho que é o futuro de um clube hoje, né? Eu tive, né, na minha chegada na Europa, o Sevilha teve esse projeto, né, de base e depois contratar outros jogadores, né? E no Barcelona ficou muito claro isso, a Macia, né? Então, Sim. tipo assim, apesar do momento que está atravessando o Barcelona, mas assim, isso foi o que refez o Barcelona, né? Depois da era Ronaldinho, refez o Barcelona com o quê? Com jogadores da Que base. vem Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Piqué. entendeu? O Jordi Alba que foi, mas voltou. Puyol. Tipo assim, o Puyol, tipo assim, Vitor Valdez, tipo assim, a maioria, Pedro, tipo assim, então, esses são jogadores da minha geração. Então, acho que hoje, cara, na minha época, igual eu falo pros caras, eu errava um cruzamento, enquanto eu não acertava o cruzamento, o atacante tinha que ficar ali. Tipo assim, então, exigia você melhorar. Então, acho que falta isso um pouco, né? Então, a gente vê hoje alguns erros, mas não são erros de displicência, são erros técnicos, que isso são base, são corrigidos na base. Adriano, conta pra nós aqui, o Felipinho até deu na manchete aqui, né? Como é que é jogar com o Messi? Como é que é o Messi no dia a dia, nos treinos? Porque se fala muito que ele é um jogador disciplinado, questão de treino, Muito, assim. muito disciplinado. A gente tá até conversando com o João, né? O João até me fez essa pergunta. É um cara fora de sério, cara. Porque quando eu estava no Sevilha, eu joguei contra ele, né? Então ele estava numa ascensão ainda, né? Ele estava, né, ainda... depois, quando eu cheguei no Barça, ele já tinha ganhado bola de ouro e tudo. E ele estava numa época meio difícil dele, assim, né? Tipo assim, meio difícil, porque ele se machucava muito e tal. E aí depois teve uma época que ele mudou a alimentação, mudou o treinamento. Tipo assim, ele profissionalizou muito a carreira dele a partir dali. Tipo assim, então, ele é um cara sensacional, cara, fora de sério. Ele exige que você esteja bem. Imagina. Então, pra mim, igual eu falo, eu treinava com o melhor do mundo. Tipo assim, então, pra mim era muito mais difícil os treinamentos que os jogos, né? Com respeito aos adversários, imagina.
todo dia eu treinando contra o Messi, contra o Messi, contra o Messi, imagina, então ele me treinava. Pô, pra mim era espetacular, cara. Apesar que depois eu tinha que tomar uma massagem por causa do adutor. Era muita exigência. Era exigência, só que ele é um cara espetacular, tipo assim, então ele é muito profissional. Tipo assim, então, e os caras achavam que a briga dele era contra o Cristiano Ronaldo, não era contra o Cristiano Ronaldo, era contra ele mesmo. Ele mesmo. Tipo E assim. como que você falou do Messi e como que é o Messi fora do campo? Cara, ele é um cara mais de sair, tímido. de vocês se encontrarem. Ele é um cara mais tímido, fora de campo, assim. Reservado. Muito reservado. Né? Até pelo fato de que, pô, se ele sair também é uma confusão. Né? É uma confusão, imagina. Onde ele vai para o lugar, é uma confusão, né? Então ele não consegue ter uma vida social como ele queria, né? Neymar também, jogador Cristiano Ronaldo. Então, ele é um pouco mais reservado com relação a isso. Se a gente parar para pensar no que você falou, é mais difícil, então, jogar naquele Barcelona, que era redondinho, né? Ou num time brasileiro mais desorganizado, porque o grau de exigência e de cobrança do Barcelona vai ser maior. Porém, nos outros times, a qualidade técnica, vamos dizer, é bem superior ao que você tinha lá. Cara, assim, respeitando, né, né, a gente tem um respeito, eu sempre tive um respeito muito grande pelo adversário, né? Tipo assim, mas no nosso time, assim, era muito difícil os treinamentos. Tipo assim, então, é muito psicológico, era muito psicológico, né? Tipo assim, então, para você ter uma noção, teve grandes jogadores que chegaram no Barcelona e não conseguiram jogar. Tipo assim, não é porque desaprendeu, é uma parte psicológica, né? É o fator psicológico também do dia a dia, né? De você errar um passe, tipo assim, e tem aquilo, pô, errou o passe, pô, você errou o passe, não sei o quê, é normal, é a cobrança diária, né? Uhum. A exigência entre um ao outro, né? E aí você tem que ter a mente fria, a cabeça fria, né? Pra você, pô, errei o passe, mas não tem problema e tal, não sei o quê. E aí, pra você chegar no jogo e despreocupado. E no treino também, no outro dia, pô, errei ontem, mas hoje, né, é outra coisa e tal. E eu acho que é muito por aí. Tipo assim, eu acho que a exigência da qualidade, ela existe. Tipo assim, mas só que se você chegou ali, porque você tem qualidade, Sim, não tem como. Só que eu acho que a exigência, a pressão, se você conseguir controlar isso, aí eu acho que É mais você ou menos consegue ter aquela máxima, né? Chegar ao topo é difícil, permanecer mais ainda. Se manter, né? eu acho que é difícil, né, cara? Eu acho que para você se manter, você tem que ser muito profissional, você tem que abdicar de algumas coisas que não tem como. Sim. A exigência é muito grande, cara. E como é que é o jogador na Europa? A vida? Você levantava, você ia pro clube, você treinava, aí você ia para casa, cara, eu concentrava. Assim, a minha vida é normal, assim, eu nunca fiz coisa anormal, assim, né? Eu sempre fazia, levantava, café com a família, né? E aí deixava meus filhos no colégio, voltava pro treino, aí tomava café no clube, né? Muitas vezes a gente tomava café treino no clube. por dia. Um treino por dia. Dependendo só também época de pré-temporada, que a gente treinava 2 vezes, né, ao dia. Mas isso era um período de 7, 10 dias também. E a concentração? Também. Cara, aqui é muito exigente a concentração. Na minha época do Sevilha, eu concentrava mais que no Barcelona. Até pela filosofia do clube também, dos treinadores, né? Ou no Barcelona você já sabia o que ia ganhar, não precisava concentrar. No Barcelona a gente nem... Eu falava assim, cara, tem que me readaptar. Né? A gente não concentrava. Eu falei assim, pô, então tá... Mas assim, do meu ponto de vista, é importante o jogador concentrar, né? Até pelo fato de família, quem tem filho, né? Se você tem um filho, teu filho está doente, e aí você tem, né, aquela noite ali, você não dorme bem e tal. Mas aí você acaba se acostumando também, né? Eu acho que se o Mano Menezes tivesse continuado, Adriano tinha jogado uma Copa do Mundo. Te frustra não ter ido para a Copa do Mundo, Adriano? Cara, tipo assim, eu com relação a isso eu sou muito tranquilo, bem resolvido, sabe? Na verdade, pô, né, tive muitos anos na Europa, sem dúvida nenhuma, eu sempre quis, né, cara? A gente sempre quer jogar uma Copa do Mundo, né? Porque a gente tá representando O problema, uma sabe nação, qual um foi, país. Adriano? Você chutar com a esquerda, cara. Porque os laterais esquerdos... Acho que na minha, eu acho que depois eu tive essa consciência, falei, cara, eu podia ter falado para jogar, né, numa outra posição, assim, salva os outros, né? Mas eu acho que na seleção não tem como, né? Qualquer posição é difícil, não tem como. O Adriano, para quem não sabe, ganhou poucos títulos, né? Ganhou o quê? 2 Champions? 2 Champions. 2 Mundiais. 2 Mundiais. Eu acho que teve um Mundial que você foi artilheiro junto com o Messi. 4 gols, se eu não me engano. Acho que 2 ou 3 gols, assim. Então
Mas ele não estava muito inspirado também, então aí me ajudou. Mas ainda tá em busca de algum ativa, clube? eu tô treinando mais que se eu estivesse no clube, cara. Pra se manter. Eu tô vendo o Dodô até... O Dodô do Shakhtar Donetsk. Né? Ele é nosso parceiro aqui. Vamos vir participar de novo aqui do nosso Conversa de Boteco. Estamos com saiu saudades. da Taça Band, né? Hã? Saiu da Taça Band Band pro mundo, pegou a seleção brasileira de base e tudo, foi jogar na Ucrânia e agora tá treinando aqui. Eu tô acompanhando ele, o cara tá treinando demais. Quem olha parece muito. que o cara tá... A gente, quando não tá no clube, a gente treina muito. Não, mas Pra aguentar hoje em dia Eu vou te futebol, falar, hein? Tem espaço pro Adriano aqui em clube da capital, hein? Ó, pra aguentar hoje o futebol, cara, você tem que treinar muito. Ó, o Hulk. O Hulk é um exemplo, cara. O Hulk, tipo assim, ele é um exemplo. Porque todo mundo, né, no começo, o Hulk sem ritmo. Não, precisa jogar. Só que ele treinava. Sim. Tipo assim, mesmo ele jogando, ele treinava, ele continuava o ritmo dele. E eu vou falar, eu acompanho o Zé Roberto. Nossa, Não, Aquilo é um monstro. O Zé- Aquele cara é um monstro. Não dá. Eu canso só de ver o Zé Roberto. Dá preguiça. Dá preguiça. Mas vamos falando em preguiça, o que aconteceu com o Atlético, hein? O Atlético não consegue vencer, ali deu uma pernada. Pinduca, último jogo do Atlético não deu boa no Brasileirão. O Atlético perdeu no sábado passado pro América, né? O jogo ali que começava a se anunciar aí a queda do Carille, né? Ele disse no vestiário, após a derrota, que ia manter e adotar o sistema com 3 zagueiros, né? Acabou surpreendendo todo mundo, porque o Atlético com o Carille, até esse jogo contra o América, eram 6 jogos. 5 deles, ele não usou a linha de 3 zagueiros, só foi usar nesta partida. Adotou na sequência pela Libertadores, naquela tragédia em La Paz, né, também os 3 zagueiros. E ficou muito mal explicada, João e Adriano. O time vinha jogando, né, com a linha de 4, de repente vazou um áudio do Carille, né, confidenciando para um companheiro dele ali, que sai com a cabeça erguida, né? Foram 21 dias de trabalho entre jogos e treinos que ele chamou ali de apronto, né, João? O Adriano pode até nos explicar como uma rotina dessa, Adriano, são 7 jogos em 21 dias. É muito pouco tempo para trabalhar. E o trabalho, quando ele fala assim, o apronto, que tipo de... É o famoso migué, vamos dizer assim? Cara, eu acho que é mais jogada, vídeos, né? Pré-eleição, ele faz um trabalho para você, tipo assim, ver o adversário, já adianta algumas coisas, né? Do adversário, para que no dia também do jogo a pré-eleição não seja muito extensa, né? Muito longa. Hoje, acho que todos estão adotando essa regra. E, cara, você imagina, 7 jogos em 21 dias, não tem como treinar. Eu acho assim, os treinos tem que ter, tipo assim, os treinos, é por isso que tem uma pré-temporada, né? Mas, Adriano, sabendo do nosso calendário, não tem como. Nós tivemos até no programa passado, eu e o Pinduca aqui, a gente conversando e discutindo sobre a situação do Atlético, e eu tinha colocado de que o Atlético deveria ter treinado no jogo, no dia do jogo do Flamengo, time principal para jogar a Libertadores, e no sábado passado contra o América, que também o time principal deveria ter treinado. Em campo. Treinado ou entrando em campo? Não, treinado. Ter treinado para ir jogar a Libertadores, que é o campeonato mais importante que o Atlético está disputando. E a gente teve essa discussão. Você acha que só o treino para jogar numa altitude seria mais ideal para o Atlético ou para qualquer outro clube e não ter colocado os caras para jogar contra o América? Cara, eu acho que isso também depende do treinador, né? Sim. É difícil eu falar como quando eu tô de fora, né? Mas eu vivi momentos assim dentro do Atlético. Cheguei, o Atlético estava em todas as competições, né? Aí Brasil, Sul-Americano, Brasil, Copa, não, estava na Libertadores ainda. Daí que aí perdeu. foi pra... Aí e perdeu não, já estava nas oitavas, né? Então, tipo assim, classificou na fase de grupo, aí tava nas oitavas contra o River, contra o Boca. Morreu contra o Boca. Perdeu contra o Boca. E aí, tipo assim, e aí você tem que ver o plantel, né, cara? Aí você tem que ver, tipo assim, o plantel. Tipo assim,
Cada treinador tem um pensamento, não tem como. A gente tem que respeitar isso do treinador também, né? E eu vejo assim que o Carille também... Pô, de 7 jogos em 20, cara, é muito jogo. Só que eu assim, acho que Adriano, tem que haver uma rotação, não tem como. O elenco, tipo assim, e ainda teve... e ainda teve a infelicidade de ter jogadores com lesão, Covid. Tipo assim, então, né, você acaba que não tendo todos os jogadores 100%. E aí, uma hora ou outra, você vai ter que acabar improvisando. Mas o que passa pro torcedor neste momento? O Atlético faz investimentos caros ali, o Coelho é um investimento caro, né? E o Coelho é um jogador, por exemplo, que não teve sequência. Ele jogou, acho que 1 ou 2 jogos de titular, né? Ficou 2 ou 3 de fora. Teve um jogo contra o Libertad, senhores, que ele fez todo o trâmite que o elenco fez ali, de deslocamento, concentração, e chega na hora do jogo ele põe o Vitor Bueno. Então, por exemplo, dá para você, nós aqui como comentaristas, ele tá dando a brecha, comente, me xingue, né? Porque como é que não coloca o Coelho? Você tá entendendo? Que é um jogador caro, um jogador que, em teoria, é um jogador de qualidade, jogador rápido, e ele não opta por esse jogador. Eu acho que o jogador ele tem que ter continuidade, ele tem que ter ritmo de jogo, senão ele não consegue jogar. Tem que ter cancha. Ele tem que ter minutagem, igual hoje em dia todo mundo fala, né? O jogador tem que ter minutagem. Pô, isso é uma coisa que eu mais tenho escutado nesses 3, 4 meses. Adriano, você tem minutagem? Eu falo, cara, eu tô com quase 40 anos, eu tenho muita minutagem. Eu tenho todas. Agora, eu vou ter mais minutagem se eu jogar. Tipo assim, eu vou ter mais minutos, confiança, porque ele é um jogador, tipo assim, e ainda é um time que está se refazendo, né? Vieram muitas contratações igual que você mesmo falou, Pino, de peso. Só que tem que jogar, cara. Tipo assim, o Hulk chegou, o que aconteceu? Né, outra vez o Hulk. Ele falou, pô, mas pra eu estar bem, eu tenho que jogar. Tem que jogar. E jogador, o que ele quer? Ele quer jogar, não tem como. Salve, se ele vem de uma sequência de jogos, e aí ele descansa, aí tudo bem. Tipo assim, 3, 4 jogos, aí ele vê assim, não, olha a tabela, não, vamos botar o jogador para descansar. Aí o jogador descansa. Eu acho que se não for isso, cara, aí mas o dá treinador pra jogar, também. mas dá para jogar sábado em Belo Horizonte e terça na Bolívia, na altitude? Quase no céu, Cara, né? se você... Você já jogou lá? É tão prejudicial, é difícil. É difícil. Mas assim, cara, se o cara tá condicionado, tipo assim, se ele tá condicionado, ele ainda consegue jogar. Mas não foi o que a gente viu na terça-feira, parecia que o Porque Atlético o final do jogo foi, Deus me livre. Final do jogo, cara, Deus final do jogo, céu. tipo assim, aí chega um momento que também... Que não dá. Que final do jogo, eu acompanho o jogo também, cara, as oportunidades que você tem que fazer. O Ari não vem? O Atlético perdeu muito gol com o próprio Vitinho. Porque os caras estão acostumados. A gente vai falar de Libertadores daqui a pouco, mas 21 dias, dá para dispensar um técnico, João? Eu acho que não, sabe? Eu acho que não. Acho que teria que dar um tempo pro cara trabalhar, pro cara, sabe, se apresentar um pouco mais, botar as suas ideias, né? Colocar o que ele pensa, sabe? Porque o Carille, ele não surgiu do nada e o Atlético colocou ele lá. O cara fez um bom trabalho. O cara foi campeão brasileiro, foi campeão paulista, sabe? O cara tem bagagem. Né? Tem minutagem? Tem minutagem. O cara tem minutagem. Agora, com 21 dias, não dá. Felipe, eu vi essa semana um vídeo do Baldasso. Baldasso é um colega nosso da Band do Rio Grande do Sul, também é youtuber, né? E perguntaram para ele como é que o Atlético, né, time moderno, né, que tem toda essa estrutura, demite um treinador com 21 dias. Ele respondeu assim, Adriano: o Atlético virou um time grande e time grande não pode perder de 5-0. Falou isso. Ele falou simplesmente pressão, isso. Né, cara? Mas a cobrança é maior. É uma também. cobrança maior, que o clube vem numa crescente. Né? Isso a gente não pode negar isso. Os números, né, dos últimos anos Os títulos títulos se falam por si próprios, né? Então não tem como. E tem pressão. O torcedor, ele... Tipo assim, eu lembro porque quando eu cheguei até mesmo no Curitiba, quando a gente não ganhávamos no começo, já o Paranaense, era uma pressão, cara. Você já entrava pressionado no Campeonato Brasileiro. Tipo assim, entendeu? Então eu lembro quando classificamos para Libertadores, no ano seguinte, se você tinha que classificar para Libertadores. Mínimo era Libertadores. Tipo assim, tem a pressão, não tem como. E agora você imagina um Atlético, tipo assim, que vem de anos, né?
brigando para chegar mais longe, que é o objetivo do clube, né? Que é o objetivo também do presidente, conquistar uma Libertadores, né? Isso é fato. Deixa bem claro Ele isso. deixa claro isso. Tipo assim, então já vem o quê? 2 Sul-Americanas, Copa do Brasil. O torcedor, ele vai Quer exigir. mais? Não- Hein, e Adriano? nós, como jogadores, nós temos que ter essa responsabilidade e saber disso, entendeu? Tipo assim, cara, não tem como, nós vamos ser cobrados. Não tem como. É cobrado também, não ganhou o Paranaense, é cobrado. Cobrado. Não, primeira rodada, tem que ganhar. Segunda rodada. Porque se você fica com esse negócio, não, mas tem mais 30, tem mais 20 rodadas, cara, não tem como. Nessa semana, Então, essa é a inclusive, cobrança. Nessa semana, inclusive, o Atlético perdeu sábado pro América, né? Perdeu terça pro Libertad. E domingo o Petralha teve no CT, né? Não, domingo ele teve no CT e teria cobrado, né? Reuniu todo mundo lá e deu aquela cobrança. Daí na terça-feira, meu amigo, vocês estavam de 5. Aí porque é parece cobrança, que tava cara. Tipo assim, o circo desenhado, né? É cobrança, entendeu? Eu acho que eu de fora, né? Eu já não tô, né? Lá. De fora, tipo assim, eles perderam uma peça importante. 2, né? Um que tá machucado e a outra que foi vendido pro Flamengo, que é, né? Santos. Que é o Santos. Queira ou não queira, né? Dá uma Daí desestabilidade. contrata o Dedé que não joga. Tipo assim, e eu acho que, tipo assim, pra mim, o Bento tem vindo numa crescente espetacular. Mas até chegar ao nível do Tipo Santos assim, entendeu? ainda... Só que o Mas tem que comando, ter minutagem. tipo Tem que assim, ter minutagem. só que o comando, né? O comando ele é muito importante, né? O comando, ele comandava a defesa, o comando, isso é muito importante. Queira ou não, você chega num jogo desse que você tem que ganhar, né? E aí você não tem esses pilares aí, né? Porque infelizmente é isso que aconteceu, né? Tirou a... E teve jogadores também que não tiveram apto porque Covid também, tem Não, muita... Mas você não tem o Santos, você não tem o Thiago, você perdeu 4. Pedro Henrique. Pedro Pedro Henrique. Aí o treinador foi com o que Aquela tinha. zaga do Atlético, vou falar, Matheus Fernandes, Walter. o Walter e o Nico Hernandes voltando de lesão, né, era uma tragédia anunciada. Mas é o que ele tinha também, Pinduca. Pois é, mas então faz... É igual eu discuti no podcast Sul, pra quem não conhece pode procurar no YouTube aí, tava discutindo o seguinte, ele anuncia na véspera, no sábado, 3 zagueiros, só que daí no final de semana ele perde zagueiros. Falei, então adia, meu amigo, faz a linha de 4, né? Não é mais fácil você montar um time com 4 defensores e 2 zagueiros do que botar 3 zagueiros ali perdido? É por isso que é difícil ser treinador, né?